Olá, caros concursandos, caras concursandas, vamos prosseguir com a nossa disciplina de processo do trabalho. Nós estamos tratando da temática de recursos e estávamos na aula anterior falando sobre os efeitos. Estudamos os dois principais efeitos recursais, o efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Ao terminar a aula passada, eu falei que o efeito suspensivo é excepcional no processo do trabalho e trouxe dois exemplos. Um exemplo, uma hipótese legal de efeito suspensivo e a outra que foi construída jurisprudencialmente. Chamo vocês ao quadro só para nós fixarmos a questão. Retomarmos para podermos prosseguir. Importante. O efeito suspensivo impede a execução da sentença enquanto não for analisado o recurso. O principal efeito é adiar, né? A principal atributo, característica é adiar os efeitos da decisão impugnada. Portanto, não será admitida a execução provisória prevista no artigo 899 da CLT, não será possível, porque os efeitos da decisão estarão suspensos. Eu falei da hipótese legal. A hipótese legal no dissídio coletivo, artigo 9º da Lei 7.701 de 88, combinado com o artigo 4º, com o artigo 14 da Lei número 10.192 de 2001. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, eu falei relator, e aí fica a correção, o presidente do TST poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto em face da sentença normativa proferida pelo TRT. Sentença normativa que é proferida no dissídio coletivo. E falei da jurisprudência. No caso, vocês já anotaram, súmula 414, item 1, né? Item 1 do TST, que permite a aplicação do artigo 1029, parágrafo 5º do novo CPC. E o que diz esse parágrafo do 1029? Diz que para obter efeito suspensivo, poderei pleitear o efeito suspensivo por intermédio de uma simples petição direcionada ao tribunal. No caso, a súmula 414 trata do efeito suspensivo no recurso ordinário interposto em face da decisão proferida pelo juiz do trabalho, da vara do trabalho. Para obter efeito suspensivo, eu terei que comprovar um risco processual, possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pleitear ao tribunal, ao relator, ao presidente, o vice-presidente, aquele que o regimento interno do tribunal dispuser, o efeito suspensivo ao meu recurso. Fiquemos aqui na tela. O efeito translativo também é um efeito dos recursos e ele se refere àquelas situações que envolvem matérias de ordem pública. Nós já estudamos, falamos, né, do artigo 1013 do CPC, parágrafos 1º a 4º, teoria da causa madura. O tribunal poderá analisar matérias que não são trazidas pelo recurso, uma espécie de exceção do efeito devolutivo, né? Uma possibilidade que se refere aqui eu coloquei teoria da causa madura, é o efeito translativo. O tribunal, a instância revisora, o órgão jurisdicional ad quem analisa matérias de ordem pública, extravasa os limites do efeito
extravasa os limites típicos do efeito devolutivo. O efeito substitutivo, muito importante, artigo 1008 do CPC, aplica-se ao processo do trabalho. O acórdão substitui a sentença. A última decisão proferida em sede recursal substitui a decisão anterior. Mesmo que o tribunal confirme a sentença pelos seus próprios fundamentos, ela será substituída pelo acórdão. E do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, caberá recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho. O recurso de revista vai atacar o acórdão que substituiu a sentença. Também o efeito extensivo, pegadinha nos concursos, né? Aquele recurso interposto por um dos litisconsortes, no caso do litisconsórcio unitário, aproveita aos demais, ao outro litisconsorte. Só não haverá esse efeito extensivo se os interesses forem distintos ou opostos. O efeito regressivo permite que o juiz que prolatou a decisão se retrate ou reconsidere a sua decisão. E aqui, pessoal, eu trouxe alguns exemplos em que há efeito regressivo. Hipóteses do Código de Processo Civil que são admitidas no processo do trabalho. No caso do indeferimento liminar da petição inicial, cabe recurso ordinário. Interposto o recurso ordinário, abre-se a possibilidade do juiz, no nosso caso, o juiz trabalhista da Vara do Trabalho, se retratar no prazo de 5 dias. O 332 do CPC, vão dizer da improcedência liminar dos pedidos contrários aos precedentes dos tribunais superiores, no caso STF e TST. Quais são os precedentes? Súmulas vinculantes, súmulas do TST, orientações jurisprudenciais do TST, teses fixadas pelo Tribunal Superior do Trabalho em sede de recursos de revista repetitivos, teses fixadas pelos tribunais regionais do trabalho no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas. São precedentes que, se o pedido for contrário a esses precedentes, é possível a improcedência liminar. O parágrafo 3º do 332 permitirá a retratação do órgão julgador, daquele que julgar, aquele que julgou liminarmente improcedente o pedido. Pode ser o relator no Tribunal Regional do Trabalho, né, ou no Tribunal Superior do Trabalho. Neste caso, há o efeito regressivo, que é exatamente essa possibilidade de retratação. Suponhamos que a parte diga que o caso dela se distingue daquele caso que foi paradigma para a formação do precedente. O caso é distinto, é a técnica da distinção, então não cabia improcedência liminar. Se o juiz verificar que realmente o caso é distinto, ele vai se retratar no prazo de 5 dias diante do recurso interposto pelo autor. São hipóteses que se aplicam ao processo trabalhista. Terminamos os efeitos dos recursos e agora vamos falar sobre o juízo de admissibilidade recursal. No processo do trabalho, o juízo de admissibilidade é duplo. Os juízes verificam se o recurso é admissível, tanto o órgão jurisdicional a quo, quanto o órgão jurisdicional ad quem. Os dois analisam se o recurso pode ser admitido, fazem o exame com base nos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso trabalhista. O processo do trabalho manteve integralmente, para todas as espécies recursais trabalhistas,
o duplo juízo de admissibilidade. Diferentemente do Código de Processo Civil, que pôs fim ao duplo juízo de admissibilidade, logo após a vigência do novo Código, houve uma alteração, né? O CPC de 2015 pôs fim ao juízo duplo de admissibilidade, e aí os tribunais superiores, no caso, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, ficaram bastante chateados. E a possibilidade de... o duplo juízo de admissibilidade foi mantido para o recurso especial e o recurso extraordinário. No processo do trabalho, não nos preocupemos com isso. O juízo de admissibilidade será duplo. Tanto o órgão jurisdicional ACO quanto o órgão jurisdicional adquem farão esse juízo de admissibilidade. Eu peço que vocês venham ao quadro. Vamos aqui, né, no quadro, 2 juízos de admissibilidade, que é o juízo que prolata a decisão, profere a decisão, e o juízo adquem, que analisará o recurso próprio. Que analisará o recurso interposto, perdão. O duplo juízo de admissibilidade, ele faz sentido para os recursos próprios. No caso do recurso impróprio, os embargos de declaração, o próprio órgão que prolata a decisão é o órgão que julgará o recurso. Isso vale para os embargos de declaração. Mas para todos os demais recursos, você tem um duplo juízo de admissibilidade. Né? O órgão jurisdicional superior analisará o recurso interposto em face da decisão do órgão jurisdicional ACO. E os 2 juízos, ACO e adquem, analisarão a admissibilidade do recurso. Poderes do relator. Vimos o duplo juízo de admissibilidade e a figura do relator. O relator quem é? O relator é o juiz do Tribunal Regional do Trabalho, chamado de desembargador, e é o ministro do Tribunal Superior do Trabalho. As decisões nos órgãos jurisdicionais superiores, nos tribunais, são proferidas por turmas colegiadas. Por turmas, tanto no TRT como no TST, as turmas são compostas por 3 magistrados. Contudo, os recursos serão relatados. Os recursos ficarão a cargo do relator. O relator analisa o recurso, faz o seu voto e leva o seu voto, a sua decisão, para a turma, para o colegiado. O CPC ampliou consideravelmente os poderes do relator. Poderes que o relator terá para decidir monocraticamente os recursos. Em várias hipóteses trazidas pelo artigo 932 do Código de Processo Civil, aplicáveis ao processo trabalhista, o relator poderá decidir monocraticamente. E caberá recurso dessas decisões monocráticas? Sim. O recurso cabível das decisões monocráticas do relator é o agravo interno ou agravo regimental. O que é importante que vocês saibam é que o 932 se aplica ao processo do trabalho e ele amplia os poderes do relator. Peço a leitura atenta do artigo 932. Nosso curso para o entendimento e a compreensão há que ser lido o artigo 932 e temos que saber que essa ampliação dos poderes do relator vai ao encontro das características do processo trabalhista, dos recursos do processo trabalhista. Ok? No quadro, eu trago a súmula 435 do TST, que vai ratificar um entendimento doutrinário que consolida um entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de aplicação do 932.
aumenta os poderes do relator, amplia os poderes do relator, permitindo que o relator monocraticamente decida o recurso. E o recurso cabível da decisão monocrática é o agravo interno ou o agravo regimental. Pressupostos processuais. O juízo de admissibilidade dos recursos, que no processo do trabalho é duplo, passa pela análise do preenchimento dos pressupostos processuais. Os pressupostos processuais são de duas ordens. Os pressupostos processuais intrínsecos, parcela da doutrina intitula como subjetivos, mas a nomenclatura em que há um maior consenso é pressupostos, a expressão pressupostos intrínsecos, internos ao recurso, que se referem sim às questões que envolvem as partes, o recorrente e o recorrido, as possibilidades das partes recorrerem, E há aqueles pressupostos de natureza extrínseca, que parcela da doutrina intitula como pressupostos objetivos, que são ligados com, não estão relacionados à qualidade da parte, do sujeito da relação jurídica processual. Os pressupostos extrínsecos estão relacionados ao próprio ato de recorrer, objetivamente considerado. Comecemos pelos pressupostos intrínsecos e verão que a questão vai clarear, vai ficar mais palatável, vai ser de melhor compreensão e entendimento. Vamos lá. A controvérsia, a divergência doutrinária acerca de quais são os pressupostos subjetivos subjetivos ou intrínsecos, objetivos ou extrínsecos. Fiquemos com pressupostos recursais intrínsecos. Vamos preferir a nomenclatura subjetivos, pressupostos recursais intrínsecos. O primeiro dele é o cabimento do recurso. A própria recorribilidade do ato e sua adequação. Por isso que é importante chamar de intrínseco. Se chamamos de subjetivo, confunde, porque a recorribilidade do ato ela está ligada ao próprio ato de recorrer. Então, intrínseco no sentido de que é algo interno, intrínseco ao recurso. Não basta que o recurso esteja previsto em lei, é importante que ele seja adequado. Nós vimos lá o princípio da fungibilidade recursal. Então, a recorribilidade do ato e a adequação está exatamente na escolha adequada do recurso cabível. E também, para cada recurso, para cada decisão, regra geral, há apenas uma possibilidade de recurso. Da sentença, cabe recurso ordinário. Não cabe recurso de revista. Né? Então, aqui nós temos o princípio da fungibilidade recursal, está diretamente relacionado ao pressuposto recursal intrínseco da adequação. A legitimidade, aqui sim, a legitimidade recursal. Normalmente, a parte que tem legitimidade para a ação, que tem legitimidade processual, terá legitimidade recursal para praticar o ato processual que consiste na interposição do recurso. Veja, reclamante e reclamado, terceiros juridicamente interessados e prejudicados pela decisão, poderão interpor o recurso, são legítimos para recorrer. Veja,
a parte sucumbente na relação jurídica processual tem legitimidade, o terceiro prejudicado, que tem um interesse jurídico, e o Ministério Público. O Ministério Público também terá legitimidade recursal nas causas em que intervém como custos legis as reclamações trabalhistas individuais propostas em que uma das partes seja menor de 18 anos. O Ministério Público é fiscal da lei e poderá recorrer, terá legitimidade recursal, interpor recurso para reformar uma sentença que é contrária aos interesses do menor, por exemplo, e todas as demais causas em que o Ministério Público tem interesse em participar, um interesse público. Essa legitimidade recursal no processo trabalhista traz algumas peculiaridades em relação ao Ministério Público do Trabalho. Veja, o MPT poderá recorrer nos processos em que ele é parte, obviamente, e naqueles que oficia como fiscal da lei. Daí, algumas OJs importantes, a 237, as orientações jurisprudenciais 237 e 338 da seção de dissídios individuais 1 do TST, que devem ser combinadas com o artigo 83, inciso 6 da Lei Complementar número 75 de 1993. Essa lei complementar é o Estatuto do Ministério Público da União e o artigo 83 vai trazer as causas em que o Ministério Público poderá atuar. Ali, ações a serem propostas pelo Ministério Público, ações em que o Ministério Público poderá intervir como fiscal da lei, possibilidades recursais em processos de interesse do Ministério Público do Trabalho, o que também é reforçado pela disposição do artigo 996 do Código de Processo Civil. Vejam, pessoal, aqui cabe fazer algumas considerações sobre o Ministério Público do Trabalho. A jurisprudência entende que se o Ministério Público do Trabalho, naquelas causas em que há interesse público do menor, da população indígena, o Ministério Público do Trabalho, numa causa trabalhista em que ele atua como fiscal da lei, ele pode recorrer. Ele tem legitimidade recursal porque ele tem interesse recursal. Mas a jurisprudência, eu citei as OJs, elas dirão que o Ministério Público não pode recorrer em prol dos interesses da Fazenda Pública. Os interesses públicos secundários, aqueles interesses públicos que são defendidos pelos advogados ou procuradores do órgão público, da administração pública, dos entes federados, das autarquias, das fundações, das sociedades de economia mista, das empresas públicas. Essas OJs, as citadas, vão dizer também que o Ministério Público não pode recorrer em prol dos interesses da Fazenda Pública, contudo, naqueles interesses patrimoniais da Fazenda Pública, porque não há interesse público primário. Porém, há certas questões em que em que se verifica a legitimidade recursal do MPT, quando ele intervém numa causa que envolva a Fazenda Pública, em que há um interesse público que não se confunde com o interesse patrimonial da Fazenda Pública. Para ficar mais claro, uma ação proposta por um trabalhador contra a administração pública, suponhamos que determinado servidor público, no caso, o empregado público, submetido ao regime seletista, ajuiza uma ação contra o seu empregador público, contra a Fazenda Pública, pleiteando condenação ao pagamento de verbas salariais diversas. E na narrativa, o servidor público, o empregado público, afirma que ele foi contratado sem observância da regra constitucional do concurso público. Nesse caso, o Ministério Público do Trabalho terá legitimidade recursal, porque a questão que envolve a violação
da regra do concurso público, ela traz um assunto de interesse público, um assunto de interesse da sociedade. Ok? Na próxima aula, nós continuaremos a falar sobre pressupostos recursais. Até lá, conto com vocês.